Olá, muito boa tarde. A dias da Epifania do Senhor, uma solenidade também conhecida como Dia de Reis, contamos com a presença hoje entre nós da irmã Núria Frau, missionária Verbum Dei, para nos ajudar na análise da liturgia deste domingo. Boa tarde, irmã. Obrigado por estar entre nós. É a festa dos Reis, a festa da Epifania, dessa revelação do Senhor. A irmã, percebemos isso desde já e vamos percebê-lo pelo seu sotaque, que não engana, vem de Espanha, não é? De Maiorca e nesse país, aqui nosso vizinho, este é um dia muito especial. Não é? Sim, continua a ser-lo, continua a ser-lo. Misturado de muita coisa, mas é um dia forte. E assim como temos o dia de Natal, não? Também o dia de Reis e, sobretudo, também a véspera dos Reis, é quando há uma movimentação, porque é a cidade inteira que se move, não, para ir ao encontro da cabalgata, para poder viver. Depois há toda um certo miudinho, não miudinho, porque, afinal de contas, é a noite em que os reis passam pelas casas, portanto, as crianças, por muito que de cada vez são mais novas, que perdem esta magia dos reis, apesar de tudo continuam, Portanto, também se espera com muita ansiedade que os reis passem pelas casas, não? Desde logo, em Espanha é assim, os presentes são entregues às crianças, não é? Neste dia, não é? No dia de Reis. Olha, começa a estar já começa a estar um pouco dividido. Um bocado misturado entre o Pai Natal, quer dizer, aquilo que aqui seria o Menino Jesus, nós, em todo caso, o dia de Natal se tem mais o Pai Natal. E nos Reis temos os Reis. Então, estou em vantagem em relação às crianças portuguesas, é isso? Pois sim, porque há um gasto duplo, não? Mas o que é que recorda? Quando era pequena, e está a dizer que estas festividades e este assinalar desta passagem dos Reis também se tem, por vezes, em alguns lugares, desvirtuado um bocadinho com a evolução ou não dos tempos, não é? Com o passar do tempo, digamos assim. O que é que recorda da sua infância, não é? Como é que se esperava, então, este dia em que passava os Reis? Olha, eu tenho lembranças profundas, não memórias profundas, éramos 3 irmãos e 2 eram rapazes e mais velhos do que eu. Portanto, eu era a pequena de casa, não? E então, é aquilo que a mim se me guardava todo o envolvimento que se tinha da magia, em que te faziam ir ao Porto de Palma, onde chegava, digamos, um tipo de barco em que vinham os reis, em que tu depois os esperavas, tu os vias, depois... A irmã é de Palma de Maiorca. Palma de Maiorca, sim, Palma de Maiorca. E depois, por exemplo, deviam ter um foco, me parece que de Potsop, que era do quartel de artilharia, não? Pero que tu vias como a estrela continuava a caminhar. Portanto, aquilo era uma emoção, não? Porque tu estavas a ver que, efetivamente, os reis não vinham. E depois ir à casa e deitar-nos cedo. E ouvias os passos e sabias que depois tinhas que deixar ali preparado para que pudesse beber o camelo e pudesse comer as favas. Olha, tudo aquilo era uma ansiedade e, portanto, uma emoção extraordinária. Mas era uma grande pedagogia, não era? Isto ensinava de forma muito clara e muito forte, não é? Às crianças, depois realidades mais profundas. Mais profundas. Mas, olha, eu me lembro de estar com os meus irmãos, não, a minha família, na praça, que era onde depois, ali na presença seria da Câmara por dizer, para fazer a equiparação em Palma, e então saíam os reis ali na balustrada a falar, e eu me lembro, não, devia ter 4 ou 5 anos, uma coisa assim, que então eu estava tão comovida, que a minha mãe agarrou-me nos braços para que eu o visse mais de perto. E o rei Gaspar, não, aproximou-se e tocou-me a cara, me fez uma festinha. Eu desatei num pranto mesmo, mas o pranto era de comoção, de ter, como ficou aquela experiência de
algo de trascendente me tinha tocado. Não sei como dizer, não? E, portanto, nesse sentido, ficam umas memórias espirituais mesmo, em família, com os amigos, com os vizinhos, a vizinhança, não? Portanto, extraordinária, que fazia parte de uma tradição forte. Mas nessa época o Natal tinha menos importância ou festejavam-no de outra forma, o dia 25 de dezembro? Não. Sempre se tem festejado muito. Bueno, não, e continua, porque nós temos 25 e 26 que são festas e continuam ainda os 2 dias. Portanto, aquilo vivíamos muito bem. Se vivia menos, poderíamos dizer, a véspera, digamos que se chamávamos o sábado de Natal, por dizer-lo assim, a véspera, era menos em Mallorca, nas Baleares, não? Porque depois, mesmo na Península, até as tradições podiam ser diferentes. Mas depois, o dia de Natal, aquele era muito forte, e a segunda festa também era muito forte. Reunias com famílias mais alargadas. Pero depois, o dia dos Reis, ainda é que tu voltas a reunir a família inteira. Portanto, ali estamos, ali celebramos, ali... E, portanto, são tempos e horas de convívio e também desta presença, porque nos Reis, os 5, vas com a família a ver a cabalgata, a esperar aos Reis. Ali também há uma comemoração que fazes e que é uma pedagogia, portanto. Desculpa, e acabo com isto. Eu tenho os meus sobrinhos, porque eu este ano vou estar no Dia dos Reis em Palma, com a minha família. E os meus sobrinhos, que uns 19, 17, 15, até 5 ou 6, todos me dizem, Núria, vamos a ir a cabalgata, não? Sim, claro que vamos. E depois a tradição é parar-te em algum lugar também a tomar um chocolate, não? Entretanto, a irmã Núria cresceu, veio para Portugal, onde já está há 30 anos, aqui entre nós, mas mantém este contacto frequente também com a Espanha, com as Baleares, com a sua família, e aí também nota que estas festividades, apesar do empolgamento, não é, do entusiasmo dos seus sobrinhos, mas por lá também as coisas já não são como eram na sua infância, não é? Hoje a pressão do comércio, da necessidade de vender e de promover produtos, veio também inquinar um bocadinho, contaminar um bocadinho a pureza e a beleza desta forma de assinalar quer os Reis, quer o Natal. Por uma parte é verdade. Ao mesmo tempo, se calhar também não tenho um conhecimento tão alargado, mas eu sinto que na minha família, e não são, poderíamos dizer, não são aqueles católicos praticantes assim, não? Sino um bocadinho mais leve um negócio. Então, eles próprios têm posto um limite ao que seria consumos, ao que seria gastos excessivos. Portanto, também sinto que, apesar de tudo, continua a ser uma pedagogia de algum cheirinho, poderíamos dizer, do que vem na Bíblia, não, portanto, desta palavra de Deus, que não deixa de tocar. Ao mesmo tempo, grandes capitales, Madrid, por exemplo, o ano passado, eu sei que a presidenta da Câmara de Madrid deu-lhe na telha que, em vez de 3 magos, fossem 3 magas. Portanto, depois dá caminho para todo. É muita criatividade. É muita criatividade. Mas vamos então à narrativa original, não é? Que está aqui descrita no Evangelho de Mateus. É isso que vamos agora escutar, então, irmã, pela voz de Luís Miguel Sintra. Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, quando chegaram a Jerusalém uns magos vindos do Oriente. Onde está, perguntavam eles, o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou perturbado, e com ele toda a cidade de Jerusalém. Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo e perguntou-lhes onde devia nascer o Messias. Eles responderam, em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá um chefe, que será o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes
Mandou chamar secretamente os magos e pediu-lhes informações precisas sobre o tempo em que lhes tinha aparecido a estrela. Depois enviou-os a Belém e disse-lhes: "Ide informar-vos cuidadosamente acerca do menino e, quando o encontrardes, avisai-me para que também eu vá adorá-lo." Ouvido o rei, puseram-se a caminho. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente seguia à sua frente e parou sobre o lugar onde estava o menino. Ao ver a estrela, sentiram grande alegria. Entraram na casa, viram o menino com a sua mãe e, prostrando-se diante dele, adoraram-no. Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe presentes: ouro, incenso e mirra. E, avisados em sonhos para que não voltassem à presença de Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Núria, temos aqui este relato que nos fala de uns magos. Estamos habituados aos 3 reis magos. Na realidade, nada nos indica que fossem 3, não é? Apenas referem que são uns magos, não sabemos o número exato. Os presentes, esses sim, são 3, não é? E daí se faz a associação. Que leitura faz destes homens sábios, pelo que se diz, e que vinham em busca de algo? Olha, eu me lembro que de aqui li e reli com muito gosto o conto dos 3 magos, dos reis magos, de Sofia Amelo-Breiner, não? E aquela mulher, para mim, tem uma unção, não? Que nos ajuda a penetrar, ou a mim me ajudou, desculpa lá, a mim me ajudou, a penetrar às vezes em uma visão diferente daquela que às vezes parece que fica fechada com a palavra, não? Estas são pessoas que procuram, não? Ali, como hoje, graças a Deus, há muitas pessoas que estão inquietas, que procuram e que, frente a sinais, são capazes de pôr-se em marcha para encontrar o que ainda sentem que não encontraram, não? Portanto, eu sinto que de aqui os reis, o que nos marcam é uma abertura de horizontes a encontrar um sentido muito mais profundo de aquele que muitas vezes, dentro do nosso círculo, acabamos por não encontrar. Por outra parte, tem que haver respostas, não? Porque pelo menos temos muitas perguntas e que não sei se nos acabam de chegar a respostas que vamos encontrando, mesmo as religiosas, mesmo as religiosas. Portanto, também esta saída da caixa destes homens, esta procura, não? Eu estava pensando se a estrela não seria o tipo de GPS, que tu lhe colocas ali, a ver, mais longe, não? Que é o que Deus nos diz. E, portanto, a partir de aqui se podem encontrar, não sei se mais respostas, mais caminhos. Mais caminhos. Estes homens seguem uma estrela e esta estrela é o seu ponto de orientação. Hoje em dia, e estas pessoas que andam em busca de muita coisa, não é? Hoje anda-se em busca de muita coisa e pelo que parece não há uma estrela, há uma constelação de estrelas, nem todas interessam, não é? As pessoas seguem por vezes estrelas diferentes que não conduzem ao tal rei, não é? Que não conduzem ao menino que é Salvador, mas que conduzem a coisas negativas. E é necessário realmente perceber qual é que é a estrela que devemos seguir? Olha, aquilo que eu sinto, não? Todos temos uma chamada profunda desde o interior. Profunda. Buscamos, se calhar, ficamos presos de umas luzes que não a todos nos levam ao mesmo caminho. Mas não sei se a chamada é a mesma para todos. Não? No sentido de que a fome e a sede está em todos. Brancos, verdes, amarelos, está em todos. Temos diferentes caminhos para encontrar isso. E alguns caminhos sentimos que nos estampam na parede ou nos desintegram. E há outros caminhos que sentimos
que afinal de contas constroem, que nos humanizam, que nos fazem ver os outros, que nos fazem olhar olhos nos olhos, não? Portanto, é verdade, há uma constelação de estrelas porque é o que temos mesmo no cosmos, não? Mas também temos experiências de caminhos que, afinal de contas, conforme a orientação que seguimos, dá um resultado ou dá outro. E isto também me parece que os reis... porque também se encontraram perdidos, mas souberam perguntar. Claro. Há aqui também uma realidade que me parece interessante. O menino nasce num contexto judaico, não é? Ele já era profetizado pelos profetas da Antiguidade, o seu nascimento, é toda esta realidade, esta esperança. Mas estes magos, estes homens, não chegam deste ambiente judaico, daquela zona, vêm de longe, não é? Alguém que teve esta percepção muito longe desta realidade cultural. Percebemos já aqui de alguma forma esta novidade do cristianismo, que é para todos, que não é apenas para aquele povo eleito, povo escolhido do judaísmo, mas que este menino nasceu para toda a humanidade. Se nós vamos a São Mateus escreve para os judeus. É engraçado, porque afinal de contas, ele é quem pega com os magos que vêm de fora e não sabemos de onde vêm. E o fala aos judeus. Portanto, tantas vezes tenho rezado honestamente, se afinal de contas São Mateo é o escritor do Evangelho de São Mateo, não há problema, se ele próprio, já dentro do início das primeiras páginas, não punha um ponto de interrogante aos próprios judeus a quem escrevia, se não era hora e necessário, momento necessário, de abrir-se mais, porque havia outros que, sem ter, digamos, as tradições que eles tinham, procuravam exatamente o mesmo que eles tinham vindo a descobrir. Não? Portanto, penso que também a própria palavra de Deus nos dá, assim, alguns sinais que diz, olha, para lá, não pensemos que tudo está já tão quadriculado, tudo isto rompe e, portanto, é preciso de abrir-nos mais. Neste sentido, eu sinto que sim. Portanto, este menino que nasce neste ambiente de presépio é uma mensagem não apenas para os cristãos, os católicos, aqueles que têm por hábito ir à missa, mas é para toda a gente. Indiscutivelmente. Bueno, aqui é que depois me animo e então tenho que ir com cuidado. Porque como podemos pensar, não, que afinal de contas Jesus seria para uns poucos? Ou é para todos, não é para ninguém. Ou Deus é para todos, ou não é para ninguém. E, portanto, o Deus de Jesus é aquele que se abre a todos. E este, para mim, é o ponto que ainda nós, os da Igreja, precisamos de fazer um trabalho enorme de abrir as nossas palas, não? E começar a sentir que aquilo que todos levamos por dentro é a marca do Espírito de Deus em nós e é hora de abrir. Abrir a todos, crentes, não crentes, porque se calhar já não dividiria eu com crentes e não crentes. Dividiria mais quem procura e quem não. Isto faz uma grande diferença. Há aqui um dado que também me parece interessante, curioso, digo eu, mas os magos, quando chegam então junto do menino, à vinda regressam por outro caminho. Obviamente que terão desviado a sua rota, evitando o rei Herodes, mas na realidade também podemos fazer aqui uma leitura, acho eu que não é forçar muito. Quem se encontra com Cristo depois segue forçosamente outro caminho, não é? É que a mim me parece que esta é outra chave da leitura fortíssima, porque a experiência que temos é que as pessoas que verdadeiramente... Bueno, eu não quero menosvalorizar a ninguém, atenção. Inclusive, diria eu que às vezes a religiosidade popular, quando é genuína, tu vês as pessoas que mudam. Porque quem se deixa topar por Jesus, quem se deixa topar por esta experiência de uma presença maior, não tens outra alternativa que ir por outro caminho, que eu penso que é o caminho da humanização. Porque, afinal de contas, a encarnação é a humanização. E esta encarnação é aquela que, na humanização, nos faz a divinização.
Portanto, há o Leonardo Boff, que para muitos de nós foi conhecido, não? Dizia, tão humano, só podia ser Deus. E eu penso que com o mundo que temos, as pessoas profundamente humanas, de qualquer quadrante, claro que dão um cheiro de Jesus. Porque, afinal de contas, é aquele que nos faz viver de uma maneira diferente, no sentido de humanidade. E, portanto, também no sentido de divindade, não? Temos é que estar muito atentos para perceber onde é que está o presépio nestes dias que habitamos, não é? Sim. Mas, olha, nós temos tido um encontro com jovens, agora este fim de semana passado, e não demos a leitura clássica do Natal, sino que, até para mim própria, foi uma experiência muito boa, porque pegamos em Mateus 25, e se me das permisso, leo só um segundo. Estamos mesmo a terminar, mas Está muito rapidamente. É um segundo, palavra de honra que é um segundo. Em Mateus 25, é o próprio, digamos, Jesus e a própria Escritura que nos diz assim. Não, não, aqui está. O rei dirá, então, aos da sua direita, vinde benditos do meu Pai, recebei em herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era peregrino e me recolhestes. E depois aqui ele diz, le perguntarão quando, e ele, Jesus, sempre que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizestes. E é os presépios estão aqui. Os presépios estão em cada um daqueles que sofrem e que precisam do nosso auxílio, ou da nossa atenção. Ou em cada um de nós que somos capazes de ver-nos, que afinal de contas Jesus está connosco. Muito bem, irmã Núria, muito obrigado por nos ter aberto aqui um bocadinho estes horizontes dos Reis e do Natal e ao fim e ao cabo percebermos o que é e onde está verdadeiramente o presépio. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui entre nós. A terminar, recordo que pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia mais logo, quando forem 22h45 na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde, tenha também um ótimo fim de semana.